Hoje eu vou ajudar você a aprender o Angular de forma prática enquanto criamos o aplicativo Lista de Tarefas, do zero ao funcional. Este tutorial é uma ótima oportunidade para iniciantes que, seguindo este guia passo a passo, podem adicionar esse projeto em Angular ao seu portfólio. Abra o seu editor de código e vamos lá. Olá, seja bem-vindo. Com o nosso editor de código aberto, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma nova pasta para esse nosso projeto. Aqui em criar uma nova pasta, vou chamar de lista de tarefas app, selecionar a pasta. Em seguida, vou aqui abrir o nosso terminal e vou estar fazendo a instalação do Angular CLI. Já tenho o meu comando aqui copiado, vou só colar npm install -g @angular/CLI ou CLI. Com o Angular instalado, e agora vou criar o nosso aplicativo. Também já tenho o nosso comando aqui copiado, vou colar o ng espaço new, de novo em inglês, espaço, traço, no, standalone, e agora o nome do nosso aplicativo que vai ser lista de tarefas. Vou estar selecionando aqui o CSS tradicional e vou estar habilitando aqui a renderização para o lado do servidor. Com o nosso projeto criado, eu vou navegar aqui até a pasta do aplicativo, lista de tarefas, e vou dar o comando para iniciar o nosso servidor para conferir se está tudo ok. O servidor está iniciado, a gente pode fazer um teste aqui acessando localhost 2.4200 e sim, o aplicativo está construído. Perfeito. Agora, vou navegar aqui até a pasta app component, vou apagar o modelo que o Angular deixa para a gente aqui, e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser instalar o Bootstrap, que a gente vai estar utilizando ele para estilizar, ok, todo o nosso aplicativo. Aqui no site getbootstrap.com, vou instalar através do CDN, copio, venho no nosso aplicativo no index.html, colo aqui, depois venho com o script, copio, posso colar aqui também, não tem nenhum problema, e pronto. O Bootstrap agora já está instalado. Além do Bootstrap, outra configuração que a gente precisa fazer é adicionar um módulo muito importante para manipulação de dados através de inputs, que é o Forms Module. Então você vai procurar o arquivo app.module.ts, clicar nele aqui e vai adicionar aqui na importação o Forms Module. Salvo o arquivo. Então a gente pode começar a construir a estrutura do nosso aplicativo. O nosso aplicativo ele vai ser composto de 3 componentes: o app.component, a lista de tarefas e a seção de adicionar novas tarefas. No app.component nós vamos estar fazendo primeiro o cabeçalho, o título da nossa aplicação. Para isso, vamos estar criando aqui uma div. Eu vou estar usando classe CSS para poder estilizar, ok? E garantir também a responsividade da nossa aplicação. E vou estar deixando o link do Bootstrap na descrição do vídeo para que você possa se aprofundar um pouco mais na documentação, ok? Vou criar aqui uma subdiv dentro. E aqui eu tenho um título. Ok? E vou fazer um subtítulo com um parágrafo. Pronto. Nós já criamos aqui a estrutura básica, mas está faltando o texto. Para isso, a gente vai estar criando aqui variáveis e vamos atribuí-las nos campos respectivos aqui da tag H1 e da tag P. Como é que nós vamos estar fazendo isso? Eu estou trabalhando no app.component.html, então eu preciso acessar o arquivo de lógica dele ao app.component.ts. Chegando aqui, eu até já tenho um título aqui declarado, uma variável de título declarado, certo? Mas eu vou estar configurando ela mais adequadamente. Vou colocar aqui em português, título, e vou estar criando aqui uma segunda variável como subtítulo. Perfeito? Então, se eu colocar aqui, o título vai ser
Bem-vindo à lista de tarefas app. E o subtítulo vai ser Organize as suas tarefas de forma fácil e rápida. Perfeito. Com as minhas variáveis aqui já configuradas no arquivo TS, eu vou declará-las dentro do HTML. Como é que eu vou fazer isso? Vou chegar aqui dentro da tag H1, vou colocar aqui dessa forma e vou digitar título. Salvei. E aqui no subtítulo, abro a tag e vou colocar subtítulo. Salvei. E agora eu vou conferir no meu projeto como é que as coisas estão se parecendo. O título que eu atribuí e aqui o nosso subtítulo. Perfeito? Voltar para o nosso projeto. Pronto, com o nosso título configurado, eu preciso agora criar o nosso componente chamado lista de tarefas. Ok? Então eu vou aqui fechar o terminal, abrir novamente e vou colar o nosso comando de criação, ng espaço generate espaço component, e o nome do nosso componente vai ser lista de tarefas. Vou clicar aqui em OK, no Enter, componente criado, vou ligar novamente o meu servidor e agora eu vou declarar o meu componente lista de tarefas dentro do meu componente app.component. Como é que eu vou fazer isso? Eu abro a tag, vou escrever aqui app traço lista de tarefas. Simples assim. Dessa forma, tudo que estiver dentro do meu componente lista de tarefas vai estar também dentro do meu componente app.component. O meu componente lista de tarefas, no momento, ele é composto apenas desse parágrafo, que é para mostrar que o componente está funcionando. E se eu conferir aqui no meu projeto, eu posso enxergar aqui, ó, ele já foi renderizado. Perfeito? Vamos seguir para a segunda parte do nosso projeto. Eu vou estar então apagando esse template do Angular. Vamos agora construir a estrutura da nossa lista de tarefas. Eu vou colocar aqui um título para a lista de tarefas. Agora eu vou estar inserindo um botão que vai servir para reiniciar todas as tarefas. Então, quando eu clicar nesse botão, ele vai apagar todas as tarefas e iniciar a lista do zero. E agora eu vou estar inserindo o nosso botão. E agora eu vou estar inserindo a seção da nossa lista, onde vão ser inseridas as tarefas de acordo com o que está contido no nosso array, e nós vamos declarar futuramente no arquivo TypeScript. Aqui eu vou colocar o botão que vai ficar ao lado de cada tarefa, que vai ter a funcionalidade de você clicar nele, ele vai estar marcando como concluída a tarefa e vai estar removendo essa tarefa daquela lista.
Nós colocamos aqui o botão de concluir as tarefas, respectivamente na linha de cada item, ok? Conforme nós fizemos a estrutura do nosso HTML, colocamos aqui um título para a lista de tarefas, um botão para reiniciar a lista, a respectiva tarefa e o seu botão de concluir. Nesse momento, nenhum dos botões tem funcionalidade que a gente ainda não implementou, vai ser o que nós vamos estar fazendo agora na sequência. Substituindo esses três textos aqui por variáveis e vamos estar atribuindo funções para os respectivos botões. Então, se a gente está trabalhando aqui no lista de tarefas component.html, eu preciso trabalhar no TypeScript respectivo ao lista de tarefas. Então, dentro da própria pasta lista de tarefas, eu tenho aqui o lista de tarefas.component.ts. Então, vamos aqui declarar os textos que vão ser utilizados no nosso HTML. Variáveis textos declaradas, agora eu vou atribuí-las no nosso HTML. Como é que eu vou estar fazendo isso? Seleciono aqui a variável. Vou arrumar aqui quando eu colei aqui, bagunçou um pouco. Aqui onde eu escrevi tarefas, na verdade a gente vai estar declarando agora um array de texto, ok? Então eu vou estar apagando aqui essas tarefas e vou vir aqui no arquivo TypeScript e vou estar declarando um array de string. Como é que a gente vai estar fazendo isso? Vou chamar ele de tarefas. O tipo dele vai ser um string, um array, e eu vou estar iniciando ele com uns valores pré-definidos, mas futuramente a gente vai estar utilizando uma funcionalidade de começar a lista sem nenhuma tarefa e a gente vai poder estar adicionando as tarefas uma por uma, tá certo? Eu vou abrir aqui o nosso array e vou popular com algumas tarefas. Então, pronto. Eu já criei aqui uma lista de tarefas com 3 itens e agora nós vamos estar adicionando essas tarefas na nossa lista dentro do HTML. Como é que a gente vai estar fazendo isso? Eu vou estar vindo aqui dentro da nossa tag li e vou estar adicionando o ng for. Como é que eu vou estar declarando no ng for o nosso array de tarefas? Eu coloco aqui let tarefas of tarefas. E aqui dentro eu vou estar declarando os itens desse array. E o que o ngFor vai fazer para a gente? De acordo com a quantidade de itens contidos dentro daquele array, ele vai estar acrescentando linhas à nossa lista de tarefas. Perfeito? Então, na medida que eu também futuramente vou estar adicionando funcionalidade a esse botão aqui de concluir a tarefa, ele vai estar apagando a respectiva linha daquele array e vai estar reduzindo o tamanho da nossa lista. Perfeito? Agora eu vou estar criando funções para os cliques dos botões, o botão de reiniciar e o botão de concluir. Eu vou estar criando aqui uma função chamada reiniciar lista. E aqui dentro eu vou estar implementando a lógica desse botão. No momento eu vou usar uma função de alerta
para poder debugar o meu código e saber se o botão está funcionando. Então, teste. Teste de botão iniciar. E agora eu preciso atribuir essa função ao nosso botão. Como é que eu vou estar fazendo isso? Eu venho aqui dentro do botão e declaro clique e o nome da função. Esse botão vai estar chamando. Perfeito? Eu aqui, nosso aplicativo, já posso clicar em reiniciar a lista. O botão ele está funcionando. Perfeito. Na sequência, nós vamos estar aqui atribuindo função ao botão de concluir tarefa. Copiar aqui essa estrutura, porque eu também vou querer debugar aquele botão para saber se está funcionando. Como é que eu atribuo a função ao botão? Eu venho aqui dentro do botão, coloco clique, chamo a função. Funcionando perfeitamente. Agora o nosso aplicativo ele precisa de mais um elemento, que vai ser o elemento de adição de tarefas, onde nós vamos criar aqui embaixo um input de texto e mais um botão que vai submeter a tarefa digitada à nossa lista de tarefas. Perfeito? Então, como é que a gente vai estar criando o nosso novo componente adicionar tarefas? A gente vai vir aqui no nosso terminal, iniciar o nosso terminal, pegar o nosso comando que a gente já tem aqui copiado, colar o ng generate component e o nome do nosso componente, que vai ser o adicionar tarefa. O componente já foi gerado. Vou ligar o nosso servidor novamente. E vou estar adicionando aqui no final do HTML do lista de tarefas o componente adicionar tarefas, assim como eu fiz no app.component. Venho aqui, abro a tag, chamar o adicionar tarefas, vou salvar e conferir se ele já foi renderizado. Tudo certo. Maravilha. Lembrando que eu ainda não adicionei funções de verdade para esses botões, porque a gente vai estar utilizando um serviço que eu vou criar mais adiante, chamado Local Storage, que aqui vai estar armazenando essas tarefas para a gente poder estar populando a lista, limpando a lista na medida que a gente desejar. Vamos agora criar a estrutura da nossa seção de adicionar tarefas. Vou vir aqui no nosso HTML, do adicionar tarefas, vou apagar o template, salvar. E como eu falei a vocês, essa seção de adicionar tarefas, ela vai ser composta por uma input de texto e um botão para adicionar as tarefas. Vou declarar aqui a nossa input de texto. E o nosso botão de adicionar a tarefa. E é assim que está ficando o nosso aplicativo. A lista de tarefas e o campo de adição de nova tarefa.
Vamos agora atribuir o que for digitado nessa input a uma variável e criar uma função para esse botão de adicionar tarefa, substituindo também esse texto por uma variável de texto. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos abrir aqui agora o arquivo TypeScript no componente adicionar tarefas. Eu vou primeiro então estar declarando a variável que vai receber a nossa input de texto. Vai ser uma variável que eu vou chamar de nova tarefa e vai ser do tipo string. Iniciando ela aqui como vazia. Depois, nós temos aqui o texto do botão. E agora a função do botão adicionar tarefa. Para eu poder testar se a nossa input está funcionando, em vez de colocar aqui uma mensagem aleatória, eu vou estar colocando para ser exibida o que nós inserirmos naquele campo de texto. Então eu vou estar aqui declarando a variável nova tarefa dentro do nosso alerta. Como é que eu vou fazer o nosso botão chamar a nossa função? Eu venho aqui dentro do botão, declaro o clique, chamo a função, mas a gente precisa estar associando a nossa input àquela variável de texto que foi criada, a variável nova tarefa. Como é que a gente vai estar fazendo isso? A gente vai estar utilizando o artifício do Forms Module, que é o ng Module. Como é que a gente vai declarar o ng Module aqui? ng Model. E aqui o nome da nossa variável. A variável nova tarefa. Vou estar salvando. Vamos estar fazendo um teste agora. Nova tarefa inserida. Perfeito. Ele pegou o valor inserido dentro daquela input e populou o nosso alerta de acordo com o clique do nosso botão de adicionar tarefa. Agora que a estrutura do nosso aplicativo já está feita, a gente vai estar criando o serviço Local Storage, que é um tipo de armazenamento chave-valor, onde os dados são armazenados como pares. Eles permanecem no navegador mesmo após o usuário fechar e pode ser acessado pelo mesmo posteriormente. Vamos voltar para o nosso aplicativo e vamos estar criando o nosso serviço de Local Storage. Eu vou aqui abrir o nosso terminal e vou buscar o nosso comando que já está salvo para gerar o nosso serviço. O nosso comando é o ng-generate service, ok? Porque a gente vai estar gerando um serviço e o nome do nosso serviço vai ser o Local Storage. O service eles têm um papel bem interessante na construção do aplicativo do Angular, porque ele vai possibilitar a comunicação entre os componentes, perfeito? Vou estar reiniciando aqui o nosso servidor. E vocês podem estar observando que o Local Storage já foi criado aqui embaixo. Primeiro vamos estar criando aqui o método salvar tarefas, que vai receber a lista de tarefas como um array de string e armazenar no Local Storage. Então vamos chamar aqui esse método de salvar tarefas. E agora vai ficar um pouquinho mais interessante. Esse método ele vai estar recebendo tarefas. E essas tarefas elas serão array de string. Então, vamos aqui colocar que se o tipo de local storage for diferente de undefined, o que vai acontecer?
o local storage vai definir o item com a chave tarefas. E quem vai ser o item? Vai ser o JSON.stringify de quem? Das tarefas que ele vai estar recebendo ali. Pronto. O primeiro método foi criado. Agora nós vamos estar criando o método obter tarefas. Ele vai recuperar a lista de tarefas do local storage e vai popular de volta o array de strings. Vou chamar aqui de obter tarefas. Ele não precisa receber nada, mas ele vai retornar alguma coisa e vai retornar um array de strings. Se tipo de local storage for diferente de undefined, vai declarar aqui uma constante, tarefas string, vai ser igual a local storage ponto. Ele vai buscar o item que tem a chave tarefas. Ok? Então, ele vai retornar tarefas string, se tiver, JSON passe de tarefas string, se não atender aquela condição, ele vai retornar um array vazio. E agora, o terceiro método que nós precisamos declarar é o método de limpar tarefas, que ele vai estar apagando todas as tarefas. Vamos lá. Limpar tarefas. Aquela minha condiçãozinha. Se local storage type of for diferente de undefined, o que ele vai fazer? Ele vai remover o item que tiver aqui de tarefas e vai recarregar a página. Perfeito. Os nossos três métodos foram criados. O método que vai salvar a tarefa na lista, o método que vai obter as tarefas que estão armazenadas no nosso local storage e o método de limpar tarefas que vai remover, ok, os itens do nosso local storage. Agora, com os três métodos implementados, eu vou estar começando a dar vida ao nosso aplicativo. Eu vou vir aqui para o nosso lista de tarefas.component.html e vamos atribuir a primeira funcionalidade ao nosso botão aqui de iniciar a lista. Eu vou estar segurando o Ctrl e clicando na função, vou estar indo direto para ela, vou apagar aqui o que nós fizemos para debugar. Apagar não, né? Vou estar comentando para que a gente precise no futuro utilizar para alguma coisa. E agora eu vou precisar estar chamando a nossa função que está no nosso local storage. E como é que a gente vai estar fazendo isso? Para a gente poder acionar uma função que se encontra fora desse componente e dentro de um serviço, eu preciso declarar esse serviço dentro de uma função chamada constructor. O constructor é uma função especial que ela é automaticamente chamada quando uma instância do componente é criada. Ele é utilizado para inicializar o componente, configurar dependências e realizar outras tarefas de inicialização. Então vamos estar declarando aqui o nosso constructor na nossa lista de tarefas. E dentro aqui eu vou estar declarando o meu serviço. Private local storage é o nome que eu vou estar chamando esse serviço aqui internamente do meu componente. E eu vou estar acionando o local storage service. Observe que assim que eu adicionei ele no nosso constructor, ele foi importado aqui em cima. Agora que o meu constructor já foi declarado, eu vou estar acionando uma função
que está dentro dele da seguinte forma. Eu venho aqui e coloco this, ponto, o nome do serviço que foi declarado por mim, ponto, e eu vou escolher aqui qual das funções declaradas no meu serviço que eu vou estar utilizando aqui. No nosso caso, como eu vou estar reiniciando a lista, eu vou estar selecionando a função limpar tarefas. Preciso fechar a função, salvando, e agora vamos partir para modificar as funções seguintes. Agora vamos partir para a edição da função concluir tarefa. Ela vai ser um pouquinho diferente, porque para eu saber qual a tarefa que vai ser concluída, que vai ser excluída da nossa lista, eu preciso estar recebendo ela aqui como um parâmetro. Então eu vou estar aqui declarando que ela vai receber a tarefa, e o formato dessa tarefa vai ser um formato de string, perfeito? Deixa eu comentar para a gente aqui essa linha de debug, e vou estar adicionando uma pequena lógica aqui. Que lógica é essa? This.tarefas vai ser igual a this.tarefas.filter item essa linha de código que nós criamos agora, ela vai estar excluindo do nosso array de tarefas, ok? Um item que seja correspondente à variável tarefa, tá? Só que nós ainda não terminamos. Eu preciso, então, estar atualizando a lista de tarefas dentro do meu local storage. Como é que nós fazemos isso? This.local storage service, ok? Ponto. E vou chamar, então, a função de salvar tarefas e vou estar passando um parâmetro para ela, que vão ser o array de tarefas. Salvar, salvei. E agora eu estou me lembrando que ficou faltando uma função, que é a função de adicionar tarefas. Vamos criar ela aqui embaixo. Adicionar tarefas. Ela também vai ter que receber uma nova tarefa, no formato de string. E como é que eu vou estar adicionando essa tarefa ao nosso array de tarefas? Eu vou estar fazendo this.tarefas.push e vou estar adicionando então para ela a nova tarefa. E na sequência eu preciso estar salvando essas tarefas no meu local storage. Então eu venho aqui de novo, this.local storage service. Salvar tarefas. E preciso passar para ele o array de tarefas. Salvo mais uma vez. E vocês podem estar observando que alguns erros ocorreram aqui. E os erros ocorreram no meu componente lista de tarefas. Por quê? Porque eu adicionei alguns parâmetros para a chamada das funções e não fiz isso no lado do meu HTML. Então, logicamente, se eu vir aqui, ele vai me apontar alguns erros. Perfeito? Então, vamos atualizar aqui. Esse botão, se vocês não estão lembrados, é esse botão de marcar como concluído, ok? Então, eu venho aqui no nosso código, o botão de marcar concluir tarefa, e eu vou estar passando para ele aqui a tarefa correspondente a essa linha. Então, eu venho aqui e coloco a variável tarefa, posso estar salvando, e observem que eu não tenho mais aquele erro. Vamos fazer um teste para saber se isso aqui está funcionando. Clicar aqui para concluir. Olha só, ele já está removendo a tarefa da nossa lista. Perfeito. Nosso próximo passo agora é adicionar a lógica para que, ao digitar a tarefa aqui
e clicar em adicionar tarefa, essa tarefa seja então adicionada à nossa lista. Vamos lá. Eu vou agora para o adicionar tarefa.component.html e nós vamos estar adicionando a funcionalidade a esse botão de adicionar tarefa. Eu vou estar comentando aqui a nossa linha de debug e vou estar adicionando uma pequena lógica aqui dentro. Para que eu consiga fazer funcionar essa função adicionar tarefas, eu preciso criar uma linha de código para elaborar uma comunicação entre o componente filho e o componente pai, ou seja, o componente adicionar tarefas com o componente lista de tarefas. Para isso, vou declarar @output. Ele me deu um erro aqui, eu posso segurar o Ctrl, apertar o ponto, pedir para ele importar a biblioteca do Angular Core. Vou estar dando um nome para essa comunicação, que vai ser nova tarefa adicionada. Ela vai ser igual ao quê? Um novo event emitter da biblioteca do Angular Core. E ela vai estar emitindo o quê? Vai estar emitindo uma string. Perfeito. Já criei essa comunicação entre o componente filho e o componente pai. E agora eu posso partir para adicionar funcionalidade para a nossa função de adicionar tarefa. Então, eu vou estar colocando aqui uma função, uma condicional para verificar se a nova tarefa, a nossa variável que vai receber a input de texto, ela está vazia ou não, tá? Então, se ela estiver diferente de vazia, o que nós vamos estar fazendo? A gente vai estar executando essa comunicação, nova tarefa adicionada, vai estar emitindo a nossa string, que vai ser o this nova tarefa. E logo após da emissão dessa nova tarefa, nós vamos estar limpando o nosso campo, declarando a nova tarefa como em branco. Salvei a nossa aplicação e agora eu preciso estar adicionando a chamada para esse evento no componente pai, que é o lista de tarefas. Onde ele está chamando aqui o componente filho, no app adicionar tarefa, eu vou adicionar aqui nova tarefa adicionada, vou estar adicionando tarefas e dentro eu vou estar passando um evento. Salvei e já podemos estar fazendo aqui o teste da nossa aplicação. Perfeito. A nossa tarefa adicionada no campo de input foi acrescentada à nossa listinha de tarefas e a gente pode estar vindo aqui concluindo para poder excluir. Maravilha! Porém, nós não acabamos ainda. A gente precisa adicionar a função para que sempre que você liga o nosso aplicativo, de acordo com a seção do local storage, ele obtenha a lista de tarefas que foi adicionada, a lista de tarefas que está armazenada. E como é que a gente vai estar fazendo isso? Então vamos lá para o nosso componente lista de tarefas.ts. E a gente vai ter que adicionar aqui uma implementação do onInit. Ele mostrou um errinho para nós. Eu posso segurar aqui o Ctrl, apertar ponto e pedir para que ele implemente a interface onInit. Dentro da interface onInit, você pode estar colocando tudo que você quer que seja inicializado quando o seu componente for gerado. Então, dentro do nosso ng onInit, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo com que as tarefas, ou seja, o meu array de tarefas, ele seja populado pela função que está dentro do local storage service, obter tarefas. Salvei e agora podemos fazer um teste para saber se está funcionando corretamente. Eu vou aqui adicionar tarefas, tarefa 1, adicionar tarefa 2, tarefa 3, vou estar aqui reiniciando o meu browser e você observa
que as tarefas ainda estão contidas dentro do meu array. Detalhe que eu posso chegar aqui e excluir essas tarefas que eu tinha adicionado inicialmente, porque o nosso aplicativo ele já está dinâmico o suficiente. Então, salvei aqui, posso retornar e a gente pode estar testando então todas as funcionalidades do nosso aplicativo. Reiniciar a lista, ele vai estar excluindo todas as tarefas. Eu posso aqui adicionar as tarefas e posso estar concluindo na medida que eu desejar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e se você gostou, por favor, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e comentar qual tipo de assunto você deseja visualizar nos próximos vídeos. Muito obrigado, um grande abraço, valeu e até a próxima.